Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. Graça e paz a todos que nos acompanham no canal Palavra Viva e Fiel. Passaremos para a nossa lição número 11, 10 de dezembro de 2023, Dia da Bíblia. Missões e a Igreja Perseguida. Vamos aqui ao nosso textuário. E também todos que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. A verdade prática nos ensina que precisamos aprender com os cristãos perseguidos aspectos da fé cristã que só eles conhecem, devido à natureza da opressão que eles experimentam. Vamos então aqui para a nossa leitura bíblica em classe, que encontramos no livro de Atos dos Apóstolos, capítulos 6 a 8. Capítulo 6 de Atos começa no versículo 8. E Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. E levantaram-se alguns que eram da sinagoga, chamada dos Libertos, e dos Sirineus, e dos Alexandrinos, e dos que eram da Cilícia e da Ásia, e disputavam com Estevão. Apresentaram falsas testemunhas que diziam: este homem não cessa de proferir palavras blasfemas contra este santo lugar e a lei. Porque nós o ouvimos dizer que esse Jesus de Nazareno há de destruir este lugar e mudar os costumes que Moisés nos deu. Continuamos em Atos capítulo 8, a partir do versículo 1. E também Saulo consentiu na morte dele, se referindo aqui a Estevão. E fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém, e todos foram dispersos pelas terras da Judéia e da Samaria, exceto os apóstolos. E uns varões piedosos foram enterrar Estevão, e fizeram sobre ele grande pranto. Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas, arrastando homens e mulheres, os encerrava na prisão. Mas os que andavam dispersos iam por toda parte, anunciando a palavra. Prosseguimos então aqui na introdução do comentário. A perseguição contra cristãos é uma realidade. Aproximadamente mais de 360 milhões de cristãos no mundo sofrem algum tipo de perseguição por expressar a sua fé em Jesus. Muitas vezes, a obra missionária é realizada num contexto de perseguição política, religiosa e cultural. Por isso, o tema desta semana é muito importante. Veremos como a Igreja do Novo Testamento lidou com esse fato, com esse desafio. Faremos um panorama da perseguição na atualidade e refletiremos a respeito do que podemos fazer para ajudar os cristãos e missionários dispersos que labutam na causa do Evangelho. O primeiro tópico nos fala que a Igreja nasceu em um contexto de perseguição. A perseguição contra Estevão, o primeiro mártir. Estevão foi um servo de Deus que se comportou com muita sabedoria diante de um levante contra ele na sinagoga chamada dos Libertos. O texto de Atos 6 nos mostra que ele passou a ser vítima de mentiras, subornos, falsas testemunhas, fazendo com que Estevão disputasse com eles a respeito das Escrituras. O discurso de Estevão foi tão assertivo, ou seja, tão impactante, que os judeus se enfureceram a ponto de o expulsarem da cidade e o apedrejarem. Assim, esse discípulo de Jesus foi feito o primeiro mártir da igreja. No segundo item do primeiro tópico, a igreja foi dispersada, foi espalhada. Como consequência do episódio ocorrido com Estevão, uma grande perseguição aconteceu em Jerusalém e resultou na dispersão dos primeiros cristãos para a Judéia e Samaria. Todavia, à medida que os cristãos dispersos iam por toda parte, eles anunciavam a palavra de Deus.
Podemos notar, portanto, que a perseguição se mistura com a origem da Igreja de Cristo. Os primeiros cristãos viveram numa realidade que não é muito distante de muitos outros em pleno século XXI. Abrindo também um parênteses, é interessante notar que naquele momento a igreja foi dispersa, foi espalhada pelas regiões em volta. E alguns anos depois, no ano 70, isso ocorre por volta aqui do ano 34 em diante, por volta do ano 70, o próprio povo de Israel foi espalhado por outras nações, quando Roma destrói Jerusalém e o templo nas guerras romano-judaicas dos anos 66 a 70. Então veja como a diáspora cristã acabou, de uma certa maneira, causando aquilo que lá na frente seria a diáspora judaica. No terceiro item do primeiro tópico, lemos que a perseguição cristã é uma realidade. De forma geral, podemos conceituar a perseguição como o ato de assediar, oprimir, dificultar ou negar os direitos fundamentais de ir e vir, torturar ou executar com base em diferenças étnicas, políticas e religiosas. De acordo com os dados do portal Missão Portas Abertas, a perseguição aos cristãos está aumentando em muitas esferas do mundo. São aproximadamente mais de 360 milhões de cristãos no mundo que enfrentam algum tipo de oposição por expressar a sua fé em Jesus. Isso significa que os cristãos são discriminados, em alguns lugares presos e até mesmo mortos e torturados em alguns países. O segundo tópico nos fala sobre a perseguição cristã na atualidade. Primeiro item, em muitos lugares, ser cristão é perigoso. Para muitas pessoas no mundo atual, se converter e proclamar a fé em Jesus significa receber uma oposição sistemática. Seriam obrigados a abandonar a família, perder o emprego, perder os bens e os direitos básicos. Infelizmente, em muitos lugares, o exílio, a prisão, a tortura, a mutilação e até a morte fazem parte do contexto de vida de muitos cristãos e missionários. Por isso, deveremos ser gratos a Deus pela liberdade que desfrutamos ainda em nosso país e, ao mesmo tempo, estar vigilantes com algumas ideologias e movimentos políticos que buscam sorrateiramente, sutilmente, às escondidas, buscam enfraquecer a influência da igreja em nome de um verniz de neutralidade religiosa. É importante deixarmos claro que a Constituição brasileira ainda garante a inviolabilidade da liberdade de culto e de crença. Esses ainda são direitos constitucionais assegurados a todos e temos que fazer valer esses direitos. Porém, aos poucos, algumas ideologias e instituições vão devagarzinho tolhendo a liberdade dos cristãos de pronunciarem-se como cristãos, de proclamarem a sua fé. Isso não acontece de uma hora para outra. A liberdade, ela não se perde de uma vez. Ela vai se perdendo aos poucos, sendo fatiada aos pouquinhos, pedaço por pedaço, até nada mais restar. A nossa Constituição também assegura o livre exercício dos cultos religiosos e garantida na forma da lei a proteção aos locais de culto e suas liturgias. Porém, é bom lembrar que recentemente nós temos visto pessoas entrando em igrejas para interromper os cultos, alegando motivos políticos partidários ou outros quaisquer. Pessoas que não são cidadãos comuns, até mesmo parlamentares de partidos de esquerda têm realizado isso, sido criminalizados e depois absolvidos, curiosamente. Ou seja, pessoas que quebraram algo que está na Constituição e mesmo assim não foram punidos. Esses são precedentes muito preocupantes. Como o apóstolo Paulo, não devemos nos furtar de fazer uso da lei quando necessário. Sim, está lá em Atos 22, Paulo utilizou as regras da lei romana a seu favor. E nós, como cristãos, também devemos utilizar o que ainda existe na lei para que os nossos locais de culto, as nossas crenças, sejam devidamente respeitadas.
Há algum tempo foi assinada uma lei chamada Lei da Liberdade Religiosa, que foi muito aplaudida por alguns. Porém, a liberdade religiosa ela já existe na Constituição. Ela não precisa de uma outra lei para que haja liberdade religiosa. Além disso, o teor dessa lei não é muito para beneficiar os locais de culto cristãos, e sim locais de culto de outras confissões religiosas. Porém, o que está na Constituição já nos dá esse direito. Então, hoje em dia, quando temos muitos advogados, pessoas formadas em direito, conhecedores das leis nas nossas igrejas, devemos utilizar essas ferramentas legais para que não sejamos oprimidos e calados, para que a nossa voz se faça ouvir. Prosseguindo aqui no segundo item, Coreia do Norte, falaremos sobre a nação mais fechada ao Evangelho. Segundo a classificação do portal Missão Portas Abertas, em primeiro lugar na perseguição mundial, a Coreia do Norte é apontada como a nação mais fechada para o Evangelho desde o início deste século. Nos últimos anos, o país norte-coreano teve 3 milhões de pessoas mortas pela fome. Aqui é uma estimativa. Os dados exatos talvez nunca sejam conhecidos, porque é um país com um regime ditatorial, totalitário, e que muitas das suas estatísticas e números não merecem confiança. É um quadro desastroso. Ao mesmo tempo, a perseguição religiosa é extrema. Isso porque na Coreia do Norte, o único culto permitido é ao Estado, na pessoa dos seus líderes, ou seja, na pessoa dos seus assim chamados presidentes, mas que na prática são ditadores. Infelizmente, a Coreia do Norte é vítima de uma tirania que arruinou a nação, tendo os cristãos sob intensa e horrorosa tortura. Por esse e muitos motivos, a Igreja Mundial deve orar e se interessar pela Coreia do Norte. Imagine o que é fazer a obra missionária num país como esse. Há muitos missionários, porém, que se arriscam para levar o Evangelho aos norte-coreanos. E quando falamos de se arriscar, eles podem perder tudo, inclusive sua liberdade e suas vidas. Veja só o contraste, por exemplo, da Coreia do Norte com a Coreia do Sul, que é uma nação de maioria cristã, onde nós temos a maior Assembleia de Deus ali no Oriente e que prospera grandemente. Então, são duas nações que são a antítese uma da outra. Terceiro tópico. Como ajudar a igreja perseguida? Primeiro, conhecer a gravidade da situação. Infelizmente, não é tão fácil ter acesso a informações de qualidade em relação ao contexto de perseguição cristã no mundo. Lamentavelmente, parece que há má vontade das mídias internacionais em divulgar esse quadro de violação aos direitos fundamentais do ser humano. As mesmas mídias internacionais que divulgam outros casos de violação aos direitos humanos em vários países, mas quando se trata de perseguição religiosa voltada aos cristãos, elas parecem que não tomam conhecimento. É interessante que essas mesmas mídias, elas noticiam quando há perseguição religiosa a outras confissões. Por exemplo, há lugares onde os islâmicos são perseguidos, não por cristãos, mas por outras crenças religiosas. E as mídias internacionais divulgam isso com toda a clareza. Porém, quando se trata de cristãos, parece que a cegueira toma conta. É aquela indignação seletiva. A cristofobia cresce a cada dia mais, ou seja, a antipatia, a rejeição a tudo que se diz cristão. Nesse sentido, precisamos tomar consciência do terror religioso que a perseguição cristã nos revela. Nesse sentido, devemos ter acesso a dados e informações sérias e objetivas. Por exemplo, sites como a Senami, como também a Missão Portas Abertas, já mencionado, e outros ainda que trazem informações confiáveis para sabermos da situação que os nossos irmãos estão passando em outras nações. E mais ainda, as igrejas precisam divulgar isso aos seus público, aos seus membros. Não se deve falar disso apenas quando tiver um congresso de missões, apenas num evento missionário. Cultos de doutrina regulares, normais, isso deve ser falado. Na escola dominical, isso deve ser falado. As pessoas têm que lembrar a todo tempo: se hoje nós temos liberdade de culto e de crença no Brasil,
isso não é algo que todos os cristãos no mundo tenham. Muitos cristãos não têm o privilégio que nós temos aqui na pátria brasileira. Segundo item do último tópico, ore pela igreja perseguida. Devemos orar pelos cristãos perseguidos e pelos missionários nesse contexto. Ora, a Bíblia nos ensina que a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Por isso, oremos para que os cristãos perseguidos e os missionários que atuam nesse contexto tenham coragem e não desanimem diante das perseguições. Ore por proteção de suas vidas, de suas famílias, de suas comunidades. Ore também pelos perseguidores, pois essas pessoas precisam de Jesus. Ore para que se arrependam e se convertam ao Evangelho, como ocorreu com o apóstolo Paulo. Que Deus possa levantar outros apóstolos Paulos nesses países de grande perseguição. Terceiro item, se envolva com a causa da igreja perseguida. Quando nos dispomos a orar pelos cristãos perseguidos, já começamos a nos envolver com a causa da igreja perseguida. Naturalmente, ficamos mais sensíveis a obedecer à voz do Espírito Santo. Sem dúvida, o contato com os testemunhos de cristãos que resistem em fé diante de um governo opressor é muito poderoso para nos tirar da zona de conforto e nos desafiar a viver um evangelho de maneira mais empenhada e compromissada. As histórias dos cristãos perseguidos revelam uma dimensão da fé que muitos cristãos atuais, principalmente no Ocidente, desconhecem. Conhecendo o que os nossos irmãos perseguidos estão passando e vendo como eles resistem à perseguição, isso deve nos despertar para que nós, que temos liberdade de culto e de crença, possamos usar essa ferramenta para anunciar mais ainda o Evangelho. Concluímos que, infelizmente, há lugares em que cristãos são mortos por causa de sua fé em Jesus. Isso mesmo, em pleno século XXI, onde se fala de pluralidade de ideias, onde se fala de tolerância, onde se fala de liberdades cada vez maiores, mas ao mesmo tempo nós temos a cristofobia, velada ou declarada. Jesus, em nome de ideologias satânicas, as pessoas são mortas por causa da sua fé em Jesus. Isso em nome de outras ideologias satânicas que se sentem ameaçadas com os fundamentos da fé cristã. Oremos pelos nossos irmãos perseguidos. Que Deus nos conceda a graça de ser uma igreja que se alegra em estar na presença dele, intercedendo dia após dia pela obra missionária e principalmente pela igreja perseguida. E terminamos a lição com uma pergunta: você já orou pela igreja perseguida hoje? Comente, curta, compartilhe este vídeo, se inscreva no canal para receber as notificações dos demais vídeos que nós postamos. Que Deus nos abençoe e na sua escola bíblica dominical você vai aprender muito mais. Cada aluno, um crente salvo, cada salvo bem treinado. Cada salvo bem treinado, um obreiro ativo, diligente e dinâmico na causa do Mestre. Que Deus nos abençoe. Findou-se o tempo de estudo da escola dominical. Boa lição aprendemos do nosso Pai Celestial. Despede-nos, Jesus Cristo, em tua paz e amor, e nos concede para sempre o teu celeste favor. Aos visitantes e amigos agradecemos também. Que a paz de Deus reine em todos e até domingo que vem. E até domingo que vem. E até domingo que vem.